Paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos muito bem, em nome de Jesus. Estamos aqui em mais um momento de glória no nosso canal. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra registrada no livro de Jó. Logo já vou passar aí o tema da palavra de hoje, mas eu peço que vocês abram as suas Bíblias comigo e já compartilhem esta palavra. Se inscrevam no canal caso você não seja inscrito, para que outras pessoas, mais vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor, amém? Diz aqui Jó 1:2, diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E vamos aqui também para Jó, capítulo 42, versículo 13, que diz assim: também teve outro 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Queren-Hapuque. E em toda aquela região não se achou mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu até a 4ª geração dos seus filhos. Então, morreu Jó velho e farto de dias. Meus irmãos, eu quero aqui compartilhar com vocês a história de Jó, uma história extremamente conhecida, e muitas pessoas pregam sobre ela, sobre o sofrimento de Jó, sobre tudo que o Jó passou, as acusações. E quando a gente medita nesse livro aí de 42 capítulos, muitas coisas nós temos a aprender, né? Como toda a palavra de Deus. Quando a gente fala de Jó, nós entendemos que quem deu testemunho de Jó foi o próprio Deus. Está escrito que Jó falou: vês tu o meu, que Deus falou, né? Vês tu meu servo Jó? E Jó tinha 4 características, que são: ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Características essas que eu e você também devemos ter. Está descrito logo no início do livro de Jó que os seus filhos morreram, né? Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E os 10 filhos foram mortos. Houveram desastres e tantas coisas aconteceram. E por fim, Jó tem uma doença muito parecida aí, certamente com uma lepra, com feridas expostas, que ele se coçava com uma telha, um caco, de tanta dor e coceira e tamanha aflição que ele vivia. E nós ficamos pensando, meus irmãos, tudo aquilo que Jó viveu. Se nós estudarmos em detalhe essa palavra, diz aí os teólogos que o sofrimento de Jó, as doenças e tudo isso que aconteceu, essa morte, os questionamentos que nós já falaremos, durou cerca de 4 meses. E nós lemos também que Jó viveu depois disto 120 anos. O tema da aula de hoje, não. O tema da palavra de hoje é restituição. Meus irmãos, está escrito que essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória. O que nós podemos aprender com a vida de Jó? Jó, de acordo com os teólogos, passou por um sofrimento durante 4 meses. Uma enfermidade, uma lepra em sua pele, perdeu todos os seus filhos. Nós lemos também que a sua esposa disse, Jó 2, capítulo 2, versículo 8. Então a sua mulher lhe disse, ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Por que ainda conservas a tua integridade? Porque uma das características de Jó era um homem íntegro, um homem prudente, um homem fiel, um homem que prestava culto a Deus e fazia sacrifício pelos seus filhos. E nós lemos, meus irmãos, que, como eu disse para vocês, o livro de Jó tem 42 capítulos. Lendo todo o livro, nós temos durante cerca de 35 capítulos, mais ou menos, Jó questionando a Deus. Senhor, por que eu nasci? Senhor, por que isso? Por que aquilo? Questionando ao Senhor, e o Senhor em silêncio. O que nós aprendemos com isso, meu irmão?
Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele está parado. Pelo contrário, Ele está em movimento. Deus estava trabalhando em favor de Jó e Jó sequer sabia. O fato de Deus, talvez você vai pra igreja, Deus não está falando comigo, Deus não usa nem vaso, eu não entendo, meu irmão, perdão, Deus está trabalhando. Nós lendo aqui, né, toda a história de Jó, nós vemos que ele passou por acusações. Irmãos, ninguém conhece a minha história como eu. Ninguém conhece a tua história como você. Os amigos de Jó o questionaram, inclusive falaram que os seus filhos estavam em pecado e que por isso eles estavam mortos. Em nenhum momento nós estamos lendo que os filhos de Jó estavam em pecado. Está escrito que Jó oferecia a Deus sacrifício pelos filhos, caso eles estivessem em pecado. Mas os seus amigos, Eliafaz, eles questionavam e falavam, Jó, você deve estar em pecado. Jó, os teus filhos morreram porque eles estavam em pecado. Quantas vezes nós somos julgados? Ninguém conhece a minha história como eu. Ninguém conhece a tua história como você. Eu sei de onde Deus me tirou e eu sei o que Deus já fez por mim. Às vezes a gente está na igreja, aquele irmão, aquela irmã dá aquele glória a Deus alto, te incomoda, né? E você tá calado por quê? Aquele irmão que tá dando aquele glória a Deus alto, talvez você não sabe o que ele passou. Talvez ele tá lhe dando glória a Deus alto, porque ele fala, Senhor, eu sei o que o Senhor fez comigo. Senhor, eu sei de onde tu me tiraste. E você? Calado. O Senhor fala que é como um sepulcro caiado, né? Sabe o que é sepulcro caiado, meu irmão? Aquele sepulcro aberto. Aberto, mas pra quê? Pra pôr um morto ali dentro? Às vezes eu e você, a gente tá assim. Não glorifica, não dá glória, não dá aleluia, não fala nada, fica ali, morto, e tá só questionando e reclamando o outro. Eu não tô falando para conversar no culto. Eu tô falando para dar glória, para dar aleluia, para louvar, adorar e exaltar ao Senhor. E aí as pessoas questionavam, os amigos de Jó o questionavam. Jó, você deve estar em pecado. Jó, e Jó ali naquele meio de questionamento, naquele monte de coisa, começa a falar com o Senhor, questionar o Senhor. E o Senhor fica 35 capítulos aproximadamente sem falar nada. E aí, meus irmãos, como é que você tá? Será que você tá também, assim como Jó, nesse silêncio? Assim como Jó, talvez você está passando por uma situação e alguém está te questionando, ou você está achando que a tua bênção está demorando, ou que nem eu falei já essas últimas ministrações, virou o ano, você achou que ia acontecer, não sei o que, em 2025, não aconteceu, e você participou de vários cultos, que é hoje, que não aconteceu nada, porque às vezes a gente ouve uma coisa que Deus não tá mandando falar nada, né? Não mandei eu falar e o povo tá falando, não tô eu neste negócio e o povo tá falando, pulando, dando chave, dando chaveiro, e aí você tá frustrado e frustrada, mas você não sabe que Deus está trabalhando. Deus estava trabalhando na vida de Jó. Por que Deus permitiu? Está escrito, vês tu o meu servo Jó? Homem temente, desvia-se do mal. Meu irmão, às vezes a gente está fazendo tudo certo, mas Deus permite. Sabe por quê? Porque Jó, no final de tudo isso, ele falava, antes eu só conhecia esse Deus de ouvir falar. Agora os meus olhos veem. Meu irmão, é bom a gente contar a história do outro, o testemunho do outro. O testemunho do outro me edifica. É bom eu ler a palavra, ver o que Deus fez na vida de Moisés, na vida de Abraão, Isaac e Jacó, na vida de Agar, na vida de Sara, na vida de Raabe, na vida de Ruth, de Noemi. Mas quando eu falo o que Deus fez na vida da Vanessa, é outra coisa. Quando eu falo o que Deus fez aqui, ó, é diferente. Deus quer relacionamento. Deus quer intimidade comigo. E eu não consigo ter relacionamento e intimidade se eu não tiver experiência pessoal. Não dá para viver de experiência do outro. Jó tinha que ter experiência dele com o Senhor. E aí, meus irmãos, depois de tudo isso, Deus faz 70 perguntas para Jó. Jó não conseguiu responder nenhuma delas. A pergunta que eu, Vanessa, mais gosto é: aonde estavas tu quando eu criava todas as coisas? Isto é, eu não perdi o controle da tua vida.
Eu não perdi o controle da tua história. Eu estou no controle de tudo. Onde você estava, Vanessa? Quando eu criei o sol, quando eu criei a lua, quando eu disse haja e ouve. Aonde você estava, Vanessa? Por acaso eu não sei de tudo? Por acaso eu não estou no controle de tudo? E aí, meus irmãos, como eu disse para vocês, o tema da palavra de hoje é restituição. Jó perdeu 10 filhos. Irmãos, eu nunca perdi um filho, eu espero não perder em nome de Jesus. Mas nada vai substituir essa dor. Crente não tem amnésia. Crente sabe exatamente como cada cicatriz foi feita. A questão é que não dói mais. Mas eu sei como foi feita. Eu sei o que eu passei para ter aquela cicatriz. Eu sei, meus irmãos, e você também sabe. E aí, quando a gente leu, e eu fiz questão de ler, que Jó tinha 7 meninos e 3 meninas, e os 10 morreram. E depois deu o Senhor mais 7 meninos e 3 meninas, e 3 meninas tão lindas como nunca se viu, porque Deus restituiu, e mais, com a mesma mulher, porque não tem nenhum versículo que fala que aquela mulher morreu, que Deus deu outra mulher para ele. Então, meus irmãos, os 4 meses que Jó viveu na prova não se comparam com 120 anos que ele viveu depois. E ele viu até a 4ª geração. Deus é Deus de restituição. Irmãos, talvez você está há anos esperando algo. Talvez o Senhor permitiu que você perdeu algo. E o Senhor é Deus de restituição. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu creio que Deus é o Deus de restituição. Restituição dos teus sonhos, restituição dos teus projetos, restituição do teu ministério. Tem irmã que está me vendo de ministério parado, que pregava não prega mais, que cantava não canta mais. Olha, Deus é Deus de restituição. Restituição da tua vida, do teu chamado, do projeto que Ele tem contigo. E está escrito: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e cinza. Além dele reconhecer o poder de Deus, ele fala quanta bobagem eu falei. E olha só, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus projetos pode ser frustrado. A depender da tua tradução, nenhum dos seus projetos podem ser impedidos. Eu finalizo hoje esta palavra maravilhosa, falando que o nosso Deus é Deus de restituição. Tantas coisas na minha vida, minhas irmãs e meus irmãos, Deus já restituiu. Eu já passei por tantas questões e tantas dores, e Deus restituiu a minha vida. Deus restituiu tantas coisas, e eu creio que esse é o Deus que eu e que você serve. Eu quero finalizar a palavra de hoje fazendo uma oração com você. Se de repente você se afastou do Senhor e está o tempo da restituição, de restituir a tua comunhão com Deus, restituir a tua unidade com o Espírito, ou você talvez nunca aceitou Jesus como teu Salvador, para que hoje você tenha o teu nome escrito no livro da vida. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, neste momento, Pai, me coloco diante da tua presença, Senhor. Pai amado, eu apresento essas vidas, ó Pai, diante da tua presença, Senhor, que elas possam ter a restituição, ó Pai. E você, neste momento, repita comigo: Senhor Jesus, Pai, nesse momento eu peço perdão pelos meus pecados e pelas minhas falhas. Pai, eu peço ao Senhor que escreva o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. Ou então, Pai, eu me afastei da tua presença, mas eu quero a restituição. Pai, eu quero novamente estar contigo nos teus átrios, Pai. Eu quero um dia estar contigo na Nova Jerusalém. Pai, em nome de Jesus eu entrego a minha vida, Pai. Os meus sonhos, os meus projetos, as minhas dores, as minhas cicatrizes, ó Pai. As minhas feridas que ainda estão abertas, Senhor. Nas tuas mãos, na tua presença, Pai. Sabendo que o Senhor é Deus de restituição. É Deus que muda, Deus que transforma, Deus que faz além daquilo que eu pedi, pensei ou imaginei. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Seja abençoado,
Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer compartilhar a palavra do Senhor. Eu amo falar da palavra do Senhor. E que você também, assim como eu, tenha a restituição da parte de Deus em nome de Jesus. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.